Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma live de segunda-feira. Oi, Sônia, vai entrando, sejam bem-vindos, Adriana. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a cinesiologia quântica, porque tem muitos questionamentos, muitas perguntas. Sejam bem-vindos. Só aguardar 2 minutinhos para as pessoas poderem entrando. A sala está aberta. Esse final de semana nós tivemos o 5º Congresso Nacional e o 3º Congresso Internacional de Expansão da Consciência e da Saúde Sistêmica. Foi lá em Ribeirão Preto, foi organizado pelo IBRAX, Fernando Freitas e a Carla. Foi um final de semana maravilhoso, com muitas informações. Foi uma equipe fantástica do IBRAX que trabalhou, foi um carinho muito grande, foi excelente. Quem esteve lá pôde beber das fontes, né, de muita gente com capacitação, né, que nos passou muitas informações interessantes. E teve muita gente que fez parte do workshop que eu dei de cinesiologia quântica lá, que ficou interessada em fazer o curso. E não dá tempo de você explicar tudo, né? Então eu abri essa live hoje, porque tem muita gente que quer fazer perguntas a respeito, né? E é natural, porque é um treinamento de uma formação para que você seja terapeuta em uma área, né? Então, meu tema nesse congresso, porque está ligado à saúde, né? De que forma que essa técnica aborda a saúde, conversa com a saúde sistemicamente também, né? Então, eu fui falar sobre a cinesiologia quântica e não sobre constelação dessa vez. Bom, então, o objetivo hoje é tirar dúvidas e explicar um pouquinho, né? Oi, Vânia, você estava lá, você gostou? Que bom saber disso. Ai, vamos ver quem está mais aqui. Giovana, Adriana, Silvia, Sônia, Adriana. Bom, então é o seguinte. Queria falar sobre a cinesiologia, eu tenho muita coisa para falar, então vou começando a falar. Quem perdeu o início vai ter que ir lá no YouTube depois para assistir. Mas lá no YouTube fica tudo gravado, né? Ninguém vai perder nada. Bom, o objetivo da cinesiologia quântica, na realidade... Celina e Andréia. Ah, que bom! Sejam bem-vindas. Bom, é a integração dos hemisférios cerebrais. Então, o objetivo da cinesiologia é integrar essas duas personas que existem dentro de nós, né? Porque a gente acha que não, mas nós somos dois, né? É um masculino e um feminino. Nós temos aspectos racionais e aspectos criativos, que nós colocamos essa polaridade. Então, é uma polaridade de ver o mundo, é uma forma diferente de ver o mundo. Só que nós temos mais tendências, às vezes, para um lado do que para o outro. E isso independe de sexo. Tanto o homem como a mulher tem essas duas tendências, né? Então, o objetivo sempre é que você integre essas duas personalidades, essas duas formas de ação dentro de você, para que você tenha boas escolhas, né? Porque o lado feminino é aquele lado que vê todas as possibilidades. Então, ele vê tudo que tem nessa sala. Já o masculino, ele é mais objetivo, ele é mais seletivo, ele é mais racional, ele vai no ponto. Aí o feminino diz assim para ele, mas você viu aquele aspecto assim, assim? Ele disse, não. Você viu aquele outro? Ele diz, não.
então você ficou sem ver parte do todo, você só viu uma parte. E esse aspecto criativo feminino, ele vê o todo, né? Ele pode não ter, assim, uma seletividade, porque ele inclui tudo. Ele não mente, ele não é que o hemisfério direito minta, que o racional minta, mas ele é mais seletivo, né? E o outro não, ele vê todas as possibilidades. E os dois trabalhando juntos, você tem muito mais possibilidades de acertar e de fazer escolhas positivas, porque você vai olhar e vai ver, né? Coisas que você não via antes, porque você tem esse feedback, esse casamento perfeito entre duas áreas de si próprio, né? Bom, esse é um dos aspectos. O outro é trazer para o seu eixo, né? De forma que você, o cliente, né, possa estar cada vez mais inteiro, que ele não crie dependências do terapeuta, porque não existe transferência nesse trabalho. Nesse trabalho, eu não vou ficar lá para ficar ouvindo o cliente falando, repetindo. Se ele quer falar, ele tem que ir para um psicólogo, para um outro analista, mas ele vai falar lá o que é essencial. Ele trabalha um pouco parecido com a constelação, né? Então, assim, você chega, fala, eu vou anotando em itens, número 1, a dor de barriga, número 2, dor de cabeça, número 3, o pai morreu quando eu tinha 3 anos, ou os pais se separaram quando eu tinha 3 anos, número 4, meu pai se separou da minha mãe, número 5, eu perdi um filho, entendeu? Quantos irmãos eu tenho? O que é importante? Eu briguei com o irmão. Então, qual é a necessidade dele? Às vezes a pessoa chega com uma lista enorme de situações, mas o sistema ele é tão inteligente que ele escolhe a prioridade. O que nós vamos trabalhar hoje? Isso é uma prioridade. Dentro dessa questão, existe algum outro item que esteja correlacionado com esse que possa ser trabalhado hoje também? Então, você vai perguntando sempre ao corpo e ele vai te respondendo. E aí você vai trabalhar a questão. Então, assim, quando você trabalha essas questões e você vai colocando isso no lugar, você vai trazendo soluções práticas e viáveis para a sua vida, você mesmo vai mudando, porque você é um complexo de situações, né? Às vezes você tem uma química que não está muito bem organizada e o corpo detecta. Você coloca no circuito corporal e depois você vai trabalhar com a desativação que o corpo pedir. Bom, o que acontece parece uma mágica, mas a pessoa vai mudando de dentro para fora. Ela vai mudando a sua forma de agir, a sua forma de ser, a sua forma de olhar, as suas relações vão mudando. A ponto dela, às vezes, não perceber, porque a mudança é de dentro para fora. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: o que você fez com a fulana? Ela é outra pessoa. Nossa, como ela mudou, ela está ótima. Ela nem está sabendo disso, mas o entorno percebe e as dinâmicas mudam, né? Bom, então o objetivo é trazer você para o seu centro, para a sua integração de uma forma total, tá? Tem algumas perguntas aqui. E cicatriz que não fecha. Bom, olha só. Essa técnica, ela trabalha tudo. Qualquer coisa você pode trazer para trabalhar. Eu não estou te dizendo que é uma técnica que vai curar tudo, né? Mas ela modifica. O que cura é você, o que cura é a tua consciência, o que cura é o teu campo sistêmico como um todo, tá? Nós precisamos saber, porque existe dentro do nosso trabalho uma desativação só para cicatriz, tá? Para alma ferida e para cicatriz. E muitas vezes essa cicatriz ela é
na alma e não é no físico, mas existe correção para a cicatriz. E nessa cicatriz, muitas coisas estão envolvidas. Vai estar envolvido o local onde está alojada essa cicatriz, o que aconteceu para que essa cicatriz... existe todo um contexto que o corpo, nós vamos perguntando ao corpo, ele vai colocando, depois que tiver tudo no pacote, eu pergunto para ele, e como é que nós corrigimos isso? E aí ele vai dizer. Então, é muito relativo, né? Eu já tive remissão de câncer, de autismo, de nódulos. Então, assim, de várias situações, né? Então, eu não sei te dizer o que é, né? Não existe, assim, uma fórmula. Ah, cicatriz que não fecha é isso. A dor de cabeça é aquilo. Não, né? Não é bem assim. Bom, o importante, então, é que você possa trazer a sua vida, tomar as rédeas da sua mão, né? E tocar a sua carruagem, o seu barco, o seu destino, e não na dependência de que o outro te diga o que fazer. Você tem que ser independente para você crescer, evoluir. O trabalho é evolutivo, né? É uma tomada de consciência. Toda hora você toma uma consciência, aquilo muda, aquilo amplia a tua visão. É como se você tivesse com antolhos e você conseguisse ver esse eixo. E aí, de repente, você muda alguma coisa, você faz isso. Aí eu já vejo a garrafa, eu já vejo aquela cadeira, aí eu vou abrindo, já vejo as plantas. Ué, mas aquilo estava ali? Como é que eu não tinha visto isso antes? Você não consegue ver. Mas quando você amplia essa consciência, você começa a ver tudo ao seu redor. Parece que a vida tem mais brilho, tem mais cor, tem mais possibilidades. Entendeu? Pode trabalhar a insônia também, claro. A insônia está preso na ansiedade, nos estresses, na preocupação. Tudo isso tem um embasamento emocional, né? Porque nós trabalhamos basicamente a emoção que está oculta. O que está fazendo com que você perca a sua paz? E será que isso aqui, agora, essa insônia agora, ela está acontecendo hoje? Ou ela tem um fio preso em algo que aconteceu no passado e isso está se acumulando, que hoje desemboca numa insônia ou numa cicatriz que não fecha? Você entendeu? Então, só o teu corpo é que pode me dar essas informações. Não existe achismo nesse trabalho. Eu amo esse trabalho de montão. E foi o que me encantou há mais de 30 anos atrás, porque eu trabalho com isso há 34 anos. Então, o que me encantou nele foi que não tem achismo de terapeuta. Eu não acho nada. Selene, o que você acha? Eu não acho. Eu tenho que perguntar para o seu corpo o que ele quer. Ele que tem que achar. Ele que tem que querer. Ele que tem que me dizer o que é melhor para ele. Eu não posso dizer o que é melhor, porque eu não sei. Eu nem sei o que é melhor para mim. Muitas vezes eu não sei, não é? Então, o importante é que você trabalhe-se e para que você possa cada vez mais encontrar o seu próprio eu, a sua própria essência, né? A força que está dentro de você, né? Eu estou falando sobre a cinesiologia. É sobre a cinesiologia que eu estou falando. Hoje o tema é só a cinesiologia. Eu já estou dizendo o que ela trabalha, como ela atua, o que ela faz, tá? Você está pedindo para eu falar mais sobre a cinesiologia? Hoje o tema é só a cinesiologia. Então, o movimento do trabalho, quando você vem e você faz, é esse que é o movimento. Como isso é feito? Então, é através de um tônus muscular, né? Porque o importante desse trabalho é você, na realidade, eu vou falar do músculo, eu vou falar de tudo. Deixa eu seguir meu roteiro aqui para eu não me perder, tá? Então, assumir as rédeas da sua vida significa ter as suas próprias escolhas. E é tão importante isso, gente, não tem preço que pague. Você ser responsável por você mesmo. Você ser o seu próprio dono,
né? Dono da sua vida, dono das suas atitudes, dono do seu destino, dono das suas ações, dono das suas escolhas. Ser responsável por você mesmo. É esse o objetivo maior do trabalho em constelação. Quando para chegar nisso, nós vamos trabalhando todas essas questões que estão em desequilíbrio, porque insônia, dor de cabeça, ferida que não fecha, não sei mais o quê, isso tudo são coisas não resolvidas. São situações não resolvidas na tua vida, que você ainda está reativa. Por isso que nós trabalhamos tanto a reatividade, tá? Eu vou falar sobre isso. Então, quando você tem essa escolha e você consegue isso através do controle, dessa responsabilidade, dessa harmonização com todas as suas ações, né? Porque você é dono de si. Eu queria ler para vocês um texto bem pequeno de um artigo que torna mais didático o que eu estou falando, que é o princípio e que é o objetivo dessa técnica de cinesiologia quântica. Porque eu vou falar como ela atua, mas é importante saber para quê. Para que eu faço isso? Para que um cliente vai me procurar? Para que eu vou aprender isso? Qual é o objetivo desse trabalho? Então, eu agora estou falando mais sobre a atuação dela. Gastrite é a mesma coisa, tem a ver com os órgãos, com as emoções que estão presas ali, com a falta de energia na roda, tudo isso o corpo nos dá e nos informa, né? Bom, então fiquem atentos, deixa eu ler aqui, que é o seguinte, depois eu vou abrir para as perguntas. O colunista Sidney Harris, ele conta uma história em que ele acompanhava um amigo à banca de jornais. Um amigo cumprimentou o jornaleiro amavelmente, mas como retorno, o jornaleiro, muito grosseiro, ele recebeu um tratamento rude e grosseiro desse jornaleiro. Ele, pegando o jornal, que foi atirado na sua direção pelo jornaleiro, o amigo do Harris sorriu polidamente e desejou um bom fim de semana ao jornaleiro. Quando os dois estavam caminhando pela estrada, desciam pela rua, o colunista perguntou para ele: "Ele sempre trata você com tanta grosseria?" "Sim, infelizmente é sempre assim." "E você é sempre tão polido e amável com ele?" "Sim, sou." "Por que você é tão educado, já que ele é tão inamistoso com você?" "Porque eu não quero que ele decida como eu devo agir." A ação desse diálogo mostra que a pessoa que é inteira, é seu próprio dono. Que ela não deve se curvar diante de qualquer vento que sopra. Ela não está à mercê do mau humor, da mesquinharia, da impaciência, da intolerância e da raiva dos outros. Porque é isso que nos adoece. Muitas vezes é isso que nos adoece. Não são os ambientes que nos transformam, nós é que transformamos os ambientes. Eu espero que esse texto tenha ficado claro para vocês do que se trata este trabalho, né? Trazer o indivíduo para o centro dele, para a sua unidade. Porque não interessa como o outro me trata. Eu não vou tratar ele porque ele me trata assim, porque senão eu vou ficar tão mal educado quanto ele, tão grosseiro quanto ele. Porque como ele me trata é um problema dele, não é meu. É esse movimento que nós precisamos mudar internamente. É essa visão do mundo que nós precisamos mudar. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Chega uma hora que teu movimento educado contamina os outros. Mas se você permite que o comportamento mal educado do outro te contamine, você não está inteiro. Você está na mesma frequência e na mesma ressonância que ele. Então você atrai. E é isso que nós fazemos. Nós atraímos as situações que não são boas, desculpe, exatamente porque nós não estamos inteiros. Então nós
Temos preconceitos, nós temos críticas, nós temos julgamentos sobre as atitudes alheias. Sinto muito que ele seja assim. Talvez ele não tenha tido educação, não tenha tido uma mãe acolhedora, uma família acolhedora, né? Ou ele não está sabendo lidar com a vida dele, com as questões dele, porque ele não procura ajuda. Isso é um problema dele, não é meu. E eu não vou carregar algo que não é meu. Eu aqui só carrego o que é meu. E isso tem que ficar muito claro para qualquer terapeuta, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco de como isso é feito. Nós usamos o tônus muscular de forma suave para acessar o inconsciente. O que é esse inconsciente, esse subconsciente, né? Então, nós temos o nosso corpo, nós temos a nossa mente, que mente o tempo todo e a gente acredita, e nós temos mais profundamente o subconsciente, ou o que você pode chamar de caixa preta, né? Aquele arquivo que sabe tudo, que tem todas as memórias, todos os arquivos gravados. Se vocês lembram daquele filme Divertidamente, vocês vão lembrar da biblioteca, onde tinha uma série de prateleiras com um monte de bolinhas. Lembram disso? Aquilo são as memórias. Agora, uma menina daquela tinha tanta memória? Por que ela tinha tantas memórias? Da onde são aqueles arquivos todos? Percebem? Então, nós temos arquivos que nós trazemos e arrastamos demais. Genéticos, epigenéticos, ancestrais, uma série de situações vividas, né? Interpretadas, recodificadas, e a gente vai criando um monte de fantasias e de imagens internalizadas, e depois, no final, nós não sabemos mais o que nos alimenta, o que é bom, o que é ruim, o que nos adoece. Só o corpo e a inteligência inata é que pode dizer, vai por aqui. O problema é esse, está lá na célula tal, está lá no micro-universo não sei de onde, está no hormônio, no desequilíbrio hormonal tal, está na molécula não sei qual, porque eu não sei. Eu não sou adivinha. Ah, está faltando mineral, uma vitamina. Como é que nós vamos saber? Se esse micro-universo, né, isso que está dentro de nós, está refletindo aqui fora e está desequilibrando todo o sistema. A gente pensa que é só uma coisa, mas não é. Isso aqui é um sistema complexo. E tem muitas coisas que estão, ao mesmo tempo, nessa engrenagem, trazendo para você informações o tempo todo, né? Bom, onde esses registros eles estão gravados onde nós não acessamos muitas vezes. E nós nem sabemos muitas vezes que nós estamos com essa insônia, ou com essa ferida aberta, ou com essa gastrite, por conta daquela briga que eu tive com meu namorado, com meu marido, com meu filho, com meu amigo, há 10 anos atrás. E isso ainda está remoendo dentro de mim, em algum lugar mal parado. Está reativo. Eu estou reativa a uma situação, ou eu estou reativa àquela pessoa, porque ela me distratou. E eu não aceitei, porque eu não estava inteiro. Quando eu não estou inteiro, eu critico, eu embarrero, eu resisto, eu fico antagônico, eu fico hostil às questões. E aí eu não aceito. E isso vai sendo decantado no meu físico. Daqui a pouco acontece outra coisa, que eu já abri uma pasta 10 anos atrás por causa daquela briga, aí vem outra situação e aí eu vou salvar na mesma pasta. E o que vai acontecer? Em vez de 10%, eu já tenho 20% da mesma história. Ah, mas não é a mesma pessoa, mas é mais do mesmo, é raiva, ou é resistência, ou é medo, né? Ou é tristeza, não sei. É uma pasta. E a pasta foi aberta. Se eu não resolvi, ela volta. E eu atraio mais do mesmo para poder revisitar essa situação que está
mexendo no meu sistema físico, emocional e espiritual. É um pacote. E a gente não tem essa noção muitas vezes. A gente acha que é só um probleminha físico, que com um remedinho isso vai passar. Desculpe, não vai. Bom, então, todas essas situações vão desequilibrando. Agora, também nós temos as crenças infantis, né, que a gente vai adquirindo e que a gente pensa que é uma coisa, mas a gente não é, porque a gente criou uma autoimagem lá atrás e isso deixa a gente sem saber quem realmente eu sou, do que eu sou capaz. Eu acabo vivendo uma vida inteira sem conhecer os meus recursos, os meus talentos, os meus dons, as minhas qualidades, porque eu acho que eu não sou bom bastante, porque lá atrás alguém disse para mim que eu era burro. Esse é só uma pincelada, porque pode ser qualquer crença, entendeu? E você fica a vida inteira aprisionado numa imagem, numa autoimagem. E isso faz com que você fique rodando em círculos e não consiga sair, abrir o portão e sair fora daquele contexto que você mesmo criou. Você se aprisiona dentro das suas próprias imagens internalizadas, seus próprios conceitos e preconceitos. Mais do mesmo é muito bom, né? Eu também acho, adoro esse termo. Basicamente, o que a cinesiologia faz é colocar ordem na casa. Nessa casa e nessa casa, né? Em todos os ângulos do sistema pessoal. Deixa eu pegar minha água aqui. Porque você inteiro e mais organizado internamente, você é muito mais capaz, né? Você amplia a sua consciência, amplia todas as suas capacidades. Porque nós temos milhares, mas às vezes a gente não acessa. A quem interessa esse trabalho, né? Acho que todo mundo interessa esse trabalho. Tinha que ter um cinesiologista em cada esquina, né? Não, a cinesiologia não está vinculada à constelação. Eu trabalho com cinesiologia há 34 anos e trabalho com a constelação há 20. Mais 20 anos. Que eu me formei em 2002, foi a primeira turma que teve no Brasil, né? Comecei a acompanhar o Bert desde que ele veio para o Brasil. Então, tem mais 20 anos que eu estou nessa lida aqui. E é a mesma coisa, é um sistema, você acessa o mesmo sistema. Eu fui para as constelações porque eu vi o Bert colocando aquilo que eu já fazia na cinesiologia. E aí eu disse, cara, ele faz o que eu faço, só que ele coloca gente para representar. E aquilo me encantou, né? Por isso que eu fui para a constelação. E a cinesiologia ajuda muito, né? Nesses processos, às vezes, dentro do campo é necessário. Então, eu acho que tinha que ter um cinesiologista em cada esquina. Assim como tem dentista, como tem médico, né? E tem gente para todo mundo para ser atendido, né? Porque tem muita gente que nem conhece a cinesiologia. E eu trabalho com isso há 34 anos. Eu criei meus filhos só com essa profissão. Então, assim, é fantástica, porque eu nunca fiz uma propaganda, porque eu atendo uma pessoa, essa pessoa me traz a mãe, me traz o marido, manda uma irmã, manda uma amiga, porque ela gosta tanto e se recebe tantos benefícios que ela quer que todo mundo seja beneficiado, claro, né? Então, um indica para o outro. Como não tem vínculo, como não tem transferência, como não é um trabalho psicológico, embora seja terapêutico, como a constelação, que é uma terapia breve, a cinesiologia é um pouco mais profunda, porque ela vai em todos os sistemas, inclusive no micro-universo, eu fiquei fascinada com isso, né? E acabei entrando de cabeça nesse trabalho. Bom, para os médicos, é bom para médico?
Para que serve? O que o médico vai usar com isso? Se ele quiser fazer um trabalho completo, ele pode fazer e ajudar muito o cliente dele. Mas acessar com precisão o que é melhor para o cliente, por exemplo, na hora que ele precisa dar um medicamento para o cliente, ele está na dúvida se ele dá um ou se ele dá outro, né? Assim como o médico homeopata também, eu já dei curso para vários médicos homeopatas, para eles saberem como testar e o que testar, porque nesse momento, o que é melhor para esse cliente? Né? Tem duas opções, porque os dois são muito bons e vão fazer bem para ele, são benéficos para ele. Mas qual é o que o corpo precisa? Se você não perguntar, você vai dar aquilo que você acha. Aí daqui a um mês, por exemplo, na homeopatia, ele vai ver qual foi o resultado, a ressonância do remédio, para ver se ele muda o remédio, ou se ele repete, ou se ele aumenta a dose. Mas se você pergunta para o corpo já te diz qual é a dose, qual é o medicamento, por quanto tempo, ele te diz tudo. Porque você não está perguntando para a mente exata, você está perguntando para a consciência inata, que sabe tudo a respeito desse cliente. A minha consciência inata, ela sabe tudo a meu respeito. E a sua sabe tudo ao seu respeito. Então, eu, quando sou terapeuta de cinesiologia e estou te atendendo, eu não vou perguntar para você, eu vou perguntar para o teu sistema. O teu sistema globalizado, como um todo, acessa essa consciência e ela é precisa. Ela me diz qual é o remédio, qual é o floral que ele precisa, quantas gotas tomar, entendeu? Agora, se é algum medicamento que você precisa, se eu observo que você está precisando olhar alguma coisa, tem alguma vitamina, tem algum mineral que precisa, o que eu faço? Eu digo, olha, teu corpo está sentindo necessidade disso. Vai ao seu médico, vai ao seu endócrino, faz, por favor, esse exame, que teu corpo tá dando um desequilíbrio aqui. Então, assim, esse trabalho, ele não tira o lugar do médico, ele não briga com outra área, ele complementa e ajuda outra área. Porque, por exemplo, uma depressão, nada melhorava. Aí eu testei na pessoa, ela estava com lítio baixo. Aí eu falei, vai no seu psiquiatra e fala, pede para ele fazer um teste no seu sangue, né? Para ver qual é a taxa do seu lítio. O lítio estava lá embaixo, a pessoa já ia se matar, entendeu? Aí a psiquiatra deu, a pessoa já levantou. Então, assim, é o que o corpo está precisando nesse momento. Então, vai lá e busca. Ah, eu estou precisando falar. Então, vai para um psicólogo, semanalmente, bota para fora. Você tem que botar para fora. Aqui, se você ficar falando, eu vou deixar de fazer o meu trabalho, que é mais importante. Perguntar ao seu corpo como é que eu harmonizo isso que está fora do lugar. Percebe a diferença da terapia? Então, uma terapia que não é invasiva, que não é desrespeitosa, que eu não faço o que eu acho, mas eu vou fazer aquilo que o corpo está me pedindo. Por favor, trabalha isso, organiza isso, bota isso no lugar. Aí eu digo, tá ok, então de que forma que eu vou organizar isso que você selecionou? Eu tenho 64 correções, né? Aí ele vai me dizer, eu pergunto, é de 1 a 5, a 10, é a 15. Aí eu vou lá e corrijo no cliente. E assim eu vou tirando uma carga de estresse dele. Porque quando ele chega, eu meço de 1 a 100 qual é o estresse que ele tem por causa dessa gastrite, por causa dessa insônia. E ele vai me dizer. E no final do trabalho, a gente já reduziu e aumentou o potencial dele de transformar isso. Entendeu? Não, a cinesiologia não usa os pêndulos, eu uso um tônus muscular. Vou falar sobre isso agora. Como é que a gente trabalha? A gente usa um tônus muscular de forma bem suave. Então, no primeiro módulo, eu ensino você a testar um músculo. Então, por exemplo, esse músculo aqui, que eu uso muito nesse braço, esse movimento aqui, ó, é o movimento de um músculo
do deltoide anterior, o músculo que fica aqui. Mas é só um toque bem suave. Eu vou botar mais alto para vocês poderem ver. Eu vou baixar aqui, ó. Eu tô fazendo uma pressão no meu braço. Eu não tô fazendo força. Porque se eu fizer força, eu baixo. A questão não é força. A questão é tônus. Saber se o tônus está ligado ou se está desligado. Se ele está desligado, ele cai. Ele não tem força para sustentar. É um toque muito suave, muito sutil. Então, eu empurro. Eu sou Selene, Maria? Eu pensei em Maria. Maria, não. Joana, não. Selene, eu sou Selene. Selene fica firme, fica ok. Ele reconhece a Selene. Mas quando eu falo Maria, ele baixa porque ele não reconhece. Agora, não vá fazer isso aí porque você não sabe fazer e você pode ter uma informação errada, tá? Isso precisa de muito treino. Para fazer autoteste, precisa de mais treino ainda, tá? Não é assim. Qualquer técnica que você vá fazer, você tem que treinar muito. É igual a constelação. Você não faz um curso de final de semana, 2 módulos, e você sai dando treinamento. Você não é assim que a banda toca, né? Então, você não está preparado ainda para atender uma família, atender uma história. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Pêndulo é muito mais fácil de você trabalhar do que este pêndulo. E esse aqui é muito preciso. Bom, vou falar mais sobre isso, mas eu queria falar. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, podem ir fazendo que eu vou respondendo, para poder dar tempo aqui. Bom, eu estava falando para quem interessa, né? Para homeopatia é fantástico, então. Nossa, que eu estava falando, né? Outra coisa importante é a alergia, né? Por exemplo, você vai dar um medicamento, você vai dar uma anestesia, né? Eu, por exemplo, eu estava fazendo um tratamento de dente e aí eu quebrei um dente comendo uma cereja e tal, eu tinha que botar um bloco, uma coisa assim. E ele estava com provisório, estava cuidando. E aí ele tinha colocado uma massinha e eu tinha que colocar o definitivo uma semana depois. Quando eu fui lá, estava com uma inflamaçãozinha. Ele disse, ele não vou poder colocar porque você teve alguma reação alérgica. Eu disse, o que pode ter sido? Ele disse, pode ter sido o material que eu coloquei. E aí eu disse, ele sempre tinha muita curiosidade a respeito do meu trabalho. Eu digo, você quer ver como é que ele funciona? Coloca em cima do seu balcão todo o material que você tem para fazer essa liga, para botar esse provisório. Aí ele colocou lá, aí ele pegava uma bisnaguinha e aí fazíamos o teste de alergia. Aí esse desligou. Eu disse, olha, esse aqui eu tenho alergia, esse aqui eu não posso. Aí fui testando. No final, eram 4 pastas, né, que ele tinha, 4 bisnagas, que tinha que misturar uma com a outra. E aí o meu corpo escolheu 2 bisnagas e separou 2 que tinham alergia. Aí eu disse, olha, essas 2 bisnagas são as únicas que não me dão alergia. Aí ele olhou para mim e disse assim, que gozado. Essa daqui é de um fabricante, essa aqui é de outro. As 2 podem fazer liga, mas não são daquela mesma parte, né? Quer dizer, então uma de um fabricante que podia fazer a liga me dava alergia e do outro, a outra parte que dava alergia. Como é que ele ia saber? Ele ia colocar a mesma coisa, eu ia chegar daqui a uma semana com alergia de novo. E aí atrasar o tratamento, ia atrasar o horário dele, atrasa para mim, atrasa para ele, podia até dar uma infecção, entendeu? Porque uma alergia é complicado. Então a gente não sabe o que faz mal para você. Às vezes você está usando um produto de cabelo que está te dando alergia, está te deixando careca. E o produto às vezes é excelente, mas tem um componente dentro desse produto que às vezes não é bom para você, que era o caso daquilo que estava me dando alergia. Só contei isso como título de exemplo, tá?
Para terapeutas que fazem floral, então, é excelente, né? Que além da emoção que você pode trabalhar, ele no final, ele diz qual é o floral, ele diz quantas gotas, né? O que o corpo está precisando naquele momento, quanto tempo ele tem que tomar, né? Qual é a dinamização, ele responde tudo. Você dá exatamente o que o corpo pede e faz efeito que ele precisa. Bom, para quem mais esse trabalho é importante? Ele não tem pré-requisito. Olha, outra coisa que ele é excelente, eu vou falar isso depois na hora que eu falar do módulo. Este é um trabalho que não tem pré-requisito. Tipo, você tem que ser terapeuta, você tem que ser médico para poder fazer. Não, você só tem que ter a capacidade de deixar o seu ego na gaveta, né? De obedecer às ordens do corpo à sua frente. Isso é que você tem que ter. Deixar o seu achismo de lado, né? Doutora Fê Carvalho, boa noite, Selene. Quanto tempo dura a formação? Então, são 6 módulos, é isso que eu vou entrar nesse nível aqui agora, eu vou falar sobre isso. Você não sabe nada, né, sobre a pergunta do corpo, responde exatamente, só a inteligência inata é que sabe o que é melhor para você. E nós temos também um mapa emocional que traz à tona a história do cliente. Então, por exemplo, se ele chega e diz, Selene, eu estou aqui porque a minha mãe me mandou, porque meu marido mandou, ou porque minha esposa falou que era bom, mas eu estou bem, sabe? Eu estou ótima. Eu digo, não, tudo bem, não tem problema. E aí você pergunta se o corpo te dá essa permissão. Se ele der a permissão, claro que tudo é no tônus muscular. Todas as perguntas que nós fazemos é através do tônus muscular, tá? E aí, se ele diz que deu a permissão, nós vamos no mapa e eu já digo, olha, esse teu corpo está me dizendo isso, isso e isso. E você quer me dar um feedback sobre isso? Realmente, isso tem sido um problema para mim. Aí ele já começa a desenvolver uma questão. Eu digo, você quer trabalhar sobre isso? Porque o corpo já me diz qual é a prioridade. Ele não precisa me dizer. Porque tem adolescentes, por exemplo, que tem muita dificuldade de se expor, de dizer o que está acontecendo. Aí eu falo para ele, não fica preocupado, o seu corpo vai dizer o que é melhor para você. Depois você só me dá um feedback, se está ok ou não. Porque se ele não quiser falar, ele pode entrar mudo e sair calado. Na segunda sessão, ele vai se abrir. Na primeira, o adolescente às vezes não fala, mas ele começa a ficar vermelho, começa a não se quer, ele dá aquelas risadinhas, porque ele está aceitando que o corpo dele está sendo correto e preciso naquilo que ele precisa olhar. E no final ele acaba se abrindo e falando tudo, e ele acaba encontrando em você essa referência que às vezes ele tanto precisa para encontrar o seu caminho e sair, às vezes, de uma situação difícil como droga e tudo mais. Bom. Afinal do trabalho, eu quero ver se eu faço ainda uma dinâmica com vocês, se vocês quiserem avisar os amigos que ainda dá tempo de vir fazer. O curso é dividido em 6 módulos. Eu vou falar agora sobre os módulos, que alguém aqui perguntou quanto tempo que é a duração disso, né? Existe um livro chamado O Corpo Fala, assim. Não sei se ele... Eu acho que ele não fala sobre a cinesiologia, ele fala sobre um outro aspecto. Ele fala sobre as emoções e os sintomas, tá? Eu tenho ele aqui. E tenho do Gasparetto também, que é da metafísica do corpo. São 4 módulos que são bem interessantes, mas que fala das doenças, do que está por trás, das possíveis situações que estão por trás das doenças. Tá? Que é do Gasparetto e do outro menino, que eu esqueci o nome agora. Bom, o primeiro módulo, são 6 módulos básicos, tá? O primeiro módulo é a arte do teste muscular. Então, nesse módulo, você aprende toda a base do trabalho, tudo aquilo que é como você vai utilizar o método em todos os outros módulos. Além de você aprender 16 correções muito importantes,
né? Você aprende, inclusive, a usar a roda das emoções, que é a roda da medicina chinesa, que é uma base, né? E ali você tem muitas já desativações importantes que já dá para fazer um bom trabalho já com o primeiro módulo, né? Desângela Colpani, querida, entrou aluna e cinesiologista quântica, atuando. Pode dar o seu feedback aqui. A cinesiologia é fantástica. E a Selene, mas ainda, que bom, obrigada por você achar isso. Bom, então, nesse primeiro módulo é a arte do teste muscular, tá? Então, é importantíssimo que você aprenda a dinâmica de como funciona esse teste, né? Que é importante. Eu também amo de paixão. O segundo módulo é reatividade emocional. Aqui a gente aprende mais sobre a terapia cognitiva comportamental, nós aprofundamos mais sobre o entendimento de como criamos essas reatividades emocionais de medos e traumas e como nós podemos acessá-las, né? É um trabalho com... Aí você vai aprender mais desativações, né? Então, no primeiro são 16, no segundo já entra mais uma tanta, né? Porque são 64 no final. No final de 6 módulos, você tem 64 correções. Bom, o terceiro módulo, nós vamos trabalhar energias reativas. Neste modo é excelente, por exemplo, para quem trabalha com corpo, fisioterapeuta, educação física, porque nós vamos trabalhar com tudo aquilo que lesiona o corpo. Por trás, tudo aquilo que está por trás da dor física, por exemplo, né? Como o nome fala, reativo é algo que está registrado no músculo, mas que já aconteceu. Ele está registrado no teu corpo, mas já aconteceu muitas vezes. Ele pode estar acontecendo mais do mesmo, né? E pode estar reforçando o padrão da dor. Mas muitas vezes você tem que ir lá na causa, exatamente como a constelação. Você vai lá na causa da situação, de onde isso primeiro aconteceu, para que você possa ver o que vai desativar essa reatividade que está chegando no consciente hoje e no seu corpo no momento presente, né? Então, essa reatividade, ela pode estar de várias formas, em vários sistemas teus, né? Aquilo que você ouviu, que deu curto-circuito, no momento em que aconteceu, para onde seus olhos estavam olhando, né? Qual foi a posição de braço que você fez, isso tudo é como uma fotografia. Isso fotografado fica registrado em algum lugar do teu campo. E a memória, mais a pessoa, mais a situação, mais o músculo, mais a imagem, tudo isso tem uma decodificação, digamos assim, cognitiva dentro de você, que vai fazer você ficar doente ou não. Ou vai fazer você ficar com dor, ou vai fazer você ficar com uma perna ou com uma coluna fora do lugar depois. Porque aí qualquer jeitinho que você der, ela sai do lugar, porque o músculo que segura e sustenta a coluna estava desligado. E você precisa aprender a ligar. E não é difícil, é muito fácil. É tão fácil que a gente diz, nossa, mas se eu soubesse antes, né, eu já tinha vindo há mais tempo. Porque você entra todo cheio de dor, sem poder andar, e você sai sem dor, porque você tirou a reatividade. E aí você tem que dizer para o sujeito, agora pega leve esses 2 dias, não faz esforço, não pega peso, que é para não lesar de novo, porque você botou tudo no lugar. Esse módulo, gente, só esse módulo faz fila na tua porta do teu consultório. Porque quem não tem uma dor hoje? Quem não somatiza? Todo mundo, né? Então, é fantástico. É muito incrível esse trabalho.
É só esse módulo, eu sou apaixonada por reatividade, porque eu já fiz de tratamento com pessoas com reatividade, de sair andando, com entrar de colete e sair andando. Nossa, a reatividade desliga o músculo. Sim, muitas vezes desliga o músculo. Ele traumatiza. Na hora do susto, do medo, esse impacto pode desligar o músculo. E aí você tem um outro contraparte que está forçando. E aí, às vezes, é um músculo que está reativo com o outro. Mas como que você vai saber? Qual está reativo com qual? Só perguntando para o corpo. É uma inteligência incrível, né? É a inteligência inata do corpo que vai te dar essas respostas. Não é a pessoa, porque ela não lembra. Ela não está nem aí mais. Já aconteceu há 10 anos, há 30 anos, há 5 anos, há 2 dias. Ela já nem lembra mais, que ela nem lembra o que comeu, entendeu? Então, é importante você fazer essas perguntas para você saber exatamente qual é a engrenagem que volta ao eixo, a tua performance ficar inteira de novo. Porque o objetivo é você ser um homem integral, ser um homem unificado, né? E não desequilibrado, porque é um conjunto. Isso é um conjunto. Bom, o que mais que eu queria falar aqui para vocês? Porque o sistema ele vai continuar reagindo enquanto você não olhar para aquilo, enquanto você não resolver aquilo. É igual a constelação, entendeu? Então eu já fazia isso há muito tempo. Para mim ficou muito fácil, porque eu coloquei no campo aquilo e eu trabalho às vezes de uma forma até muito mais profunda e diferenciada, porque eu tenho um know-how antigo de cinesiologia desse campo. Então você tem que olhar para as coisas e olhar na idade da causa, onde aquilo aconteceu. Exatamente como a constelação, porque se você não olhar lá, não resolver lá, aqui não resolve não, tá? Bom, isso faz com que você tenha que ter uma coisa chamada aceitação. Aceitação genuína daquilo que foi, do jeito que foi, como foi. Só assim você sai da reatividade, do antagonismo e vai para a aceitação, para o acolhimento, para o merecimento, para novas possibilidades de escolha. E aí sim você tem escolha. Senão, você não vai ter escolha. Você vai só reagir, reagir, reagir. E a reação, quem fica reagindo, quem insiste nisso, vai persistir. Não tem jeito. Não falei dos quadrantes, não. Nem vou falar hoje, porque não vai dar tempo. E isso está se ampliando agora. O quadrante é maravilhoso, que tem muito a ver com a constelação, né? Mas eu não vou falar sobre isso, não. Vou deixar como surpresa para quem vier fazer o curso. Bom, então, aceitar dentro de si... aceitar sim, né, as coisas que aconteceram de forma genuína e consciente, né, porque senão a dor vai voltar. Você vai lá, toma um remedinho, melhora 2 dias, daqui a pouco a dor volta de novo. Você vai lá, faz fisioterapia, daqui a pouco a dor volta de novo. E a fisioterapia não resolve, porque você não mexeu na causa, você está mexendo só na mecânica. E a mecânica só vai funcionar quando você tirar a emoção que está presa na mecânica, que é a musculação, entendeu? Então, sobre reatividade corporal, postura corporal, visão geral sobre a coluna, músculos reativos, que você faz fisioterapia, mas não melhora. O que mais que eu teria que falar? Agora, o quarto módulo. Quarto módulo, nós vamos abordar um mapa de sentimentos e emoções. Aqui a gente aprende a ler o mapa e a usar de uma forma fantástica, porque ele conta a tua história, ele conta a história dos seus ancestrais, ele conta a história daquilo que você está remoendo dentro de você e está repetindo o tempo todo e não muda, né? Oi, professor Basto, prazer ter você aqui, uma honra. Que bom, saudade de vocês, saudade dessa turma boa aí de Maceió.
E o quarto módulo, ele vai abordar as nossas sabotagens, vai fazer as nossas conexões, ele trabalha mais com símbolos, com chakras, trabalha com os florais, aí você aprende a usar os florais, aprende como é que você vai fazer esse acesso de perguntas. No quinto módulo, nós já vamos ampliar mais, nós vamos entrar no micro-universo e no macro-universo, que a gente acha que são coisas isoladas, e não são, né? A Estela está dizendo que está esperando tempo para fazer esse curso. Sou médica e fui aluna da Selene, num módulo de constelação em Maceió. Uma honra ter sido aluna desse ser especial. Aprendizado tremendo. Obrigada, querida. Foi um prazer ter você também nesse nosso encontro, né? Foi muito bom. Mas, gente, o micro e o macro, né? Voltando aqui, nós entramos no micro, que são os sistemas físicos, os órgãos, os tecidos, as células. Né? Ai, Selene, eu vou ter que aprender isso tudo, ter que estudar isso tudo? Não necessariamente. Eu não sei, tudo que tem ali naquela lista, 70, 80, sei lá quantas células, moléculas, eu não sei para que cada uma serve. Quando eu estou atendendo um médico, que sai alguma coisa, ele diz, nossa, mas faz todo sentido, porque isso é isso e isso. Aí eles dão até uma aula. Mas para nós, eu só preciso ter o protocolo. Está tudo numerado. Você pergunta para o corpo em números. E ele vai no número exato daquilo que ele está precisando corrigir. Então, fica uma coisa muito facilitada, porque não é algo que você vai ter que estudar medicina, porque você só vai ter que fazer a checagem daquilo que está em desequilíbrio e perguntar para o corpo como corrige, tá? Agora, se aquilo numa segunda sessão continuar em desequilíbrio, o que você tem que fazer? Pedir para a pessoa checar. Vai ao médico, faz exame, porque aí já é área médica. E eu não vou entrar na área médica, porque eu não sou médica. Eu não posso receitar remédio. A única coisa que eu posso receitar é floral, porque eu sou médica, eu sou terapeuta também floral. Então, assim, floral é tranquilo. Mas um médico, um antibiótico, qualquer coisa assim, não. Aí quem tem que receitar é o médico, porque ele vai ter que fazer os exames. Mas você já detectou que está em desequilíbrio. E isso é que é fantástico, né? No macrocosmo, onde nós posicionamos na família, no social, em que planeta, né? E o que é essa orbe? Quantas pessoas estão em ressonância comigo nesse planeta, nesse lugar onde eu estou, né? Quantas pessoas estão retroalimentando a minha doença? Dentro da minha família ou fora da minha família, porque às vezes nós nem sabemos, mas o corpo te sabe, ele fala absolutamente tudo, né? Eu, segunda-feira, antes de ir para o congresso, eu tive 38,5 de febre. Eu não sentia nada, eu não tinha uma dor, não tinha nariz escorrendo, não tinha garganta, não tinha nada, né? Mas eu estava com 38,5 de febre, um frio na cama. Eu disse, vou lá perguntar o que é. Saí aqui pesquisando, descobri coisas do Arco da Velha. Inclusive, um olho gordo. Alguém que projetou sobre mim alguma coisa, alguma carência dela. E a amiga, e às vezes ela nem sabe que está projetando. Essas coisas acontecem, entendeu? E aí, quando eu desativei, no dia seguinte eu não tinha nada. Eu fui dormir, tomei um chá, no dia seguinte amanheci inteira. Então, esse trabalho, às vezes, parece uma mágica. O sexto módulo, deixa eu falar rapidinho, porque nem vai dar para eu fazer a dinâmica hoje, mas eu prometo que eu vou fazer segunda-feira que vem com vocês. Hoje eu queria falar sobre isso, porque muita gente está me perguntando, e deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gente, vocês têm mais alguma pergunta a fazer? O sexto módulo são os campos vibracionais. Esse módulo é um campo mais espiritual, né? Ele trabalha outras dimensões. Aqui entramos em outros campos de consciência, arquétipos, aqui acessamos formas de olhar que possam nos
aproximar mais do divino que há dentro de nós. Não uma coisa religiosa, eu não estou falando disso. Não estou falando de seitas nem de religião, nada disso. Eu estou falando daquela força, daquela entidade genuína, né, que existe dentro de cada um de nós. Oi, Amélia, boa noite, querida. Mas é claro que cada um de nós tem as suas crenças limitantes. E são elas que nos deixam muitas vezes no limbo. Desculpe, mas essa é a verdade. Naquele lugar que não faz acordos, que não acredita em nada, que é resistente. É exatamente isso que vai nos dizer o tempo que nós teremos em cada questão, né? Quantas sessões você precisa para fazer esse trabalho, para tirar essa dor de cabeça, essa insônia ou esse? Porque às vezes, né, são 3 sessões só e pronto, acabou. Aí, se você quiser, você pode voltar para trabalhar outras questões, mas essas questões eram só 3 sessões. Não tem uma coisa de você ficar nessa dependência, codependência, isso não existe no nosso trabalho e graças a Deus que não existe, porque eu detesto gente pendurada em mim. Eu quero que todo mundo siga seu rumo, feliz da vida no seu cavalo e vá trocando seu caminho, né, empoderado, porque uma pessoa que fica agarrada a outra o tempo todo sem saber o que fazer na vida, desculpe, aí não tá, tem alguma coisa que não está certa, né, não, gente? Então, esse negócio de 20 anos de terapia não é comigo, não dá certo. O que mais aqui? Boa noite, Ana. Oi, Carlinhos, tudo bom, querido? Quem mais, gente? Vocês querem saber rapidinho, que eu vou ter que desligar, porque senão a gente perde a live. E eu queria deixar ela lá no YouTube depois para vocês. Então, onde eu vou dar esse curso é que eu tô vendo agora, tá? Eu tô fechando a grade e tô vendo onde eu vou dar. E esse ano vai ter até em Portugal, que vai ser muito legal, provavelmente vai ter em Vitória também. Então, vamos ver. E o outro, eu quero ver se eu faço centralizado em algum lugar para que todo mundo tenha acesso e possa ir. Em princípio, eu mando em PDF as apostilas, porque ela está bem mastigada, vocês leem a parte teórica, e quando eu chego sábado e domingo para dar o curso, eu tiro as dúvidas do que vocês leram, e aí eu vou ensinar só a prática. Vou ensinar a fazer as correções e vocês vão se trabalhar uns aos outros, praticando. Porque para mim, teoria só não funciona. Para você ser um bom profissional, você tem que praticar, certo? Então, eu prometo a vocês que vou fazer a grade essa semana. Eu estou fechando o lugar ainda, tá? E por causa de fechar esse lugar, por causa de data e essas coisas. Beleza? Então, gente, se tiver alguma dúvida, escreve embaixo lá no Instagram que eu respondo para vocês, qualquer dúvida que vocês tenham. Beleza? Foi um prazer ter vocês aqui. Fico muito feliz, né? E segunda-feira estamos de volta no mesmo bate-canal. Ai, gente, um grande beijo. Peraí, deixa eu achar aqui uma pergunta aqui que alguém tinha me feito. E eu não consegui. Não vou achar. Bom, fui.